E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui, terceiro episódio do podcast do Mansur. A gente está continuando com esse sonho, com esse projeto, e estamos aqui hoje mais uma vez, é o nosso terceiro episódio, é uma alegria imensa. Hoje está mais uma vez aqui nesse projeto, falando das coisas de Deus, levando um evangelho mais simples para você. E eu quero começar já falando novamente dos nossos patrocinadores, que é a Big Man Barbearia, que é a Guil Sublime Gráfica, a Mega Disponível de Instrumentos Musicais. Se você precisa de instrumentos musicais, cara, corre lá e fala com a gente. Na Mega Disponível de Campo Grande, pode me procurar lá, procurar qualquer vendedor, que a gente tem sempre o melhor para você, para sua igreja, para o seu som. E se você não segue a gente ainda nas redes sociais, o Instagram é Podcast do Mansur. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal lá, você está dando mole, a verdade é essa. Então você vai lá, se inscreve, ativa o sininho, Podcast do Mansur no YouTube, e a gente também está no Spotify, né, Milton? Ai, nós estamos chique, hein? Estamos lá no Spotify também. E é isso, segue a gente lá, compartilha, cara. A gente aqui está com o intuito de alcançar vidas, de alcançar almas, de alcançar levar o reino de uma maneira mais simples. E hoje a gente está com um amigo aqui, que é o nosso pastor Marlon, da Igreja Dunamis. Pastorzão, e aí? Prazer estar aqui. Gente, prazer meu, Ricardinho. Foi uma luta para conseguir esse homem aqui, hein? A agenda, meu Deus. Mas a gente orou, botamos o joelho no chão mesmo. Eu falei, Milton, só com o joelho no chão. Tem coisa, pastor, que a gente tem que apelar mesmo lá pro alto. O pastor Marlon está aqui, um amigo nosso, pastor da Igreja Dunamis. E, pastor, é uma honra estar aqui. Eu queria que o senhor se apresentasse aí, falasse com o nosso povo. E com a galera da Dunamis, que com certeza está colada nesse podcast aqui. Então, pode falar aí, pastor. A honra é minha, prazer é meu estar aqui. A luta é porque a agenda de trabalho, né, cara? A gente, quando trabalha, serve ministerialmente, família, enfim, discipulado. Você também correria do dia a dia. Vai encaixar, é pela fé. Mas amém. A gente dá sempre um jeito, quando é pro reino, né? E quando é com os amigos, a gente dá sempre um jeitinho de estar aí. Poxa, que honra, pastor. Bom demais estar aqui. Projeto aí que a gente sabe que vai alcançar muitas pessoas, né? Porque eu acho que não é só você alcançar as pessoas com o amor de Jesus, que eu sei que vai alcançar, com a palavra, isso é primordial, mas também com testemunho, com instrução, com impulsionamento, tratando de questões aí que a galera está levantando. Eu sei que tem uma galera que já mandou algumas perguntas. Tem uma galera aqui, ó. Instagram bombou. Eu acho que a caminhada é isso, cara. A nossa missão é essa. A gente está tentando levar algo de bom, né? Além, claro, daquilo que Jesus pede para que a gente carregue. A gente está pegando um pouquinho da nossa experiência, da nossa história e está tentando impulsionar outras pessoas também. Que top, pastor. E quero deixar aqui, testemunhar aqui que era um projeto nosso, trazer o senhor aqui, não só pela amizade que a gente tem, mas pela visão da Igreja Dunamis também, que é uma visão muito parecida com a nossa. É uma igreja que a gente ama. Eu tenho amigos lá, Juninho. Tem uma rapaziada aí que mandou um abraço para você. Aí, a galera do futebol lá. Juninho, o Patrick falou que meteu 3 da última vez, da próxima meter 4. Galera do futebol, tem um rapaz que casou lá, que eu toquei no casamento dele, eu não lembro. O Mike. Pô, gente boa demais. Gente boa demais, aquele casal abençoado. Então, uma igreja assim, me sinto parte. Falar, né? Você foi voluntário na Dunamis, ajudou. Fui voluntário lá, tocou lá com louvor. Com louvor. Pô, pastor, e é uma honra pra gente aqui, né? Ter o senhor aqui. E a esposa do senhor também vai vir, hein? Quando eu botei a caixa de pergunta lá, meu Deus, eu falei, gente, quem é essa influência? Eu falei, rapaz, todo mundo que eu muita coisa, amigo. Todo mundo não tá leva a pastora Edilene. Eu falei, caramba. Quando eu entrei lá, eu falei, a esposa do pastor Marlon. Tem, ela paga um pessoal pra fazer. Não, tô brincando. Edilene é fantástica, cara. Todo mundo comentando, eu falei, pastor, vou ter que levar o senhor rápido, senão vou ter que levar ela antes. Vai ser bacana, acho que vai ser legal. Edilene é mulher de Deus, além de pastora, é coach também, integral sistêmica, tem uma sensibilidade incrível e sabe muito. Top, pastor. E eu queria já iniciar aqui, pastor, perguntando um pouquinho sobre o início da caminhada do Senhor, né? A gente já conversou um pouquinho lá embaixo, tivemos um tempinho de mesa lá. Rapaz, eu vou voltar aqui só por causa do lanche. Vocês não têm noção. Tem um lanchinho. Tá pensando o quê? Tá pensando que o convidado aqui Não, pô, a gente faz uma média. E eu falei com a minha esposa que agora eu quero gravar todo dia, porque
Não é, aquilo ali não é normal, não, pastor. No dia a dia. Eu tirei foto e guardei. Se o do Cleiton for melhor do que o meu, eu vou me aborrecer. Ele não merece lanche melhor do que o meu. Eu queria que o senhor falasse, pastor, um pouquinho do início da caminhada do senhor. Tá. Não só pastoral, mas o início mesmo, assim, de conversão, até chegar o pastoreio, até chegar a Dunamis. Como é que foi esse início? Tá. Pode compartilhar isso com a gente. Aqui, porque esse testemunho é longo. Mas assim, eu me converti com 32 anos, estou com 48 hoje, sei que não parece, claro, mas estou. Tá novinho, fininho, pastor. Porra, fininho eu tô mesmo. E eu vim de berço católico, né? Eu caminhei muitos anos na igreja católica, muitos anos, assim. Caminhei mesmo, firme ali, cheguei a fazer seminário leigo católico, enfim. Atuava no Ministério de Ensino, Caramba. Sempre voltado para essa área. Já tinha lido a Bíblia algumas vezes. Uau. E já tinha tido encontro com a palavra, né? Uhum. Vamos dizer assim, mas um Espírito Santo mesmo, encontro com Jesus, eu fui ter aos 32 anos. Quando eu conheci a Edilene, esse testemunho é engraçado, né? Eu conto normalmente quando estou dando aula do Visão lá, que é o curso que a gente tem para novos membros, o pessoal que está chegando para a Dunamis e conhecendo também os pastores. E eu conheci a Edilene, se eu não me engano, no início do ano, 2006, eu bati o olho e falei, uau, vou casar. Ela. Mas ela era durona e não, convertida, já ali firme na palavra. E eu, ela já era da igreja? Já, há alguns anos. E eu, desviado, né? Eu, querendo nada com nada. Mas já responsável, enfim, com a carreira e tudo mais, mas na parte espiritual, realmente, vivendo um momento muito confuso. E aí, nesse momento, ela foi usada por Deus para me convidar, fazer um convite. E eu fui até a igreja que ela congregava na época, foi a igreja onde eu me converti, fui batizado, casei, meu filho nasceu, comecei lá como líder do louvor, né? Fui líder do louvor há alguns anos na igreja. Foi a Igreja Batista Manancial de Campo Grande, hoje é a Igreja Batista Manancial, na época era a Igreja Batista do Magali, pastor Jonas, homem de Deus, meu paizão, gente boa demais. E fiquei ali 14 anos, quase 15 anos. E o chamado pastoral eu recebi também em meio à caminhada, em meio ao serviço, né? Uhum. E entendendo sempre que o discipulado, cuidar de pessoas, amar pessoas, instruir pessoas, ensinar pessoas era algo que a gente carregava, mas a gente não se via, eu e a Edilene, como pastores, né? Nós nos víamos como discipuladores, como cuidadores, como pessoas que estavam ali dispostas a servir no reino, ajudar a liderança e cuidar de pessoas. Isso foi aumentando, e passamos por vários ministérios, e aí a gente, algum tempo depois que a gente já estava caminhando e bem ativo, a gente recebeu o chamado pastoral. O meu veio no Encontro com Deus, que eu estava fazendo na época. Né? Encontro com Deus. Não da nossa igreja, de outra igreja, mas foi um momento muito precioso para mim naquela época. A Edilene também recebeu o chamado dela em meio ao Encontro com Deus e algumas confirmações de alguns amigos, pastores, mestres também. E a gente foi entendendo as etapas, né? Algo que eu aprendo e aprendi ao longo da minha caminhada e tento ensinar hoje é respeitar processos, né? A gente foi entendendo os propósitos de Deus, entendendo que a gente precisava cumprir princípios e respeitar processos ao longo do caminho. E a gente foi respeitando esses processos e cumprindo. Mas ainda assim, naquela época, embora a gente tenha entendido, aceitado, mergulhado no chamado, a gente foi para seminário, foi se preparar, fizemos 4 anos de bacharel em teologia no Seminário Teológico do Betel Brasileiro, que é com ênfase em missiologia, né? Então a gente muito voltado para a área de missões, enfim. Embora a gente se preparando e entendendo o chamado, a gente não se via assim como pastores de igreja, sabe? Na minha cabeça, o meu pastor ia estar ali, eu ia estar ali do lado dele, ele ia ficar velhinho, eu ia ficar velhinho também, eternamente ali, auxiliando, cuidando de pessoas, impulsionando o ministério e expandindo o reino, né? E aí a gente começou a caminhar, uma outra virada de chave no nosso chamado, foi quando a gente começou a servir na Jocum, né? A Jocum é a maior agência missionária aí do mundo, e nós começamos primeiro fazendo algumas capacitações, depois fomos convidados para sermos voluntários, obreiros, né? Demos aula em algumas escolas de evangelismo, escolas de missões de férias, ETEDs, enfim. E a gente foi avançando também nessa caminhada, a gente começou a ter o contato com outras experiências e com outras visões de áreas de influência da sociedade. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso quando a gente falar sobre missões, né? E o nosso chamado ele foi aflorando de uma forma
mais abrangente. A gente começou realmente a se preocupar muito com a expansão do reino em si, né? E não só com a expansão de uma igreja local. E essa virada de chave para o chamado de pastores de igreja, porque uma coisa é quando você, no nosso caso, me converti ali, beleza, então tenho meu primeiro chamado, que é qual é? Ministro da Graça e da Reconciliação. Esse é o chamado de todos nós. Você se converteu, você é filho de Deus, você entendeu sua identidade, então agora você é o ministro da Graça e da Reconciliação. E aí, ao longo da caminhada, você vai descobrindo outros chamados, né? Mestre, enfim, pastor, e vai descobrindo os outros chamados, outros ministérios. Quando a gente entendeu que nós tínhamos o chamado pastoral, para o ministério pastoral, virou uma chave, né? De líder ministerial para pastores. Só que, quando Deus revelou, e o testemunho da Dunamis, eu conto isso, né? Tem lá no nosso Instagram, lá, em algum lugar está lá o vídeo, e a gente conta isso no Visão também, que é o curso que a gente tem para quem quer conhecer a igreja. Eu fiz uma oração no domingo, porque a gente tinha recebido a direção de que a gente ia sair de onde a gente estava, a gente já tinha conversado sobre isso, mas a gente estava em obediência. Que se tem algo que a gente aprendeu também na caminhada, Deus deu uma placa, segue aquela placa, né? Então a placa foi, vocês não vão ficar mais aqui. Então a segunda placa tem que vir, para onde eu vou? E a terceira também, quando? Então, se Deus deu uma, Ele vai dar as outras. Não tenta colocar o quando e o onde no que Deus disse que ia fazer, porque vai dar isso, ruim. Hein? Vai dar ruim, pega a visão, vai dar ruim. Então, a gente ficou esperando ali o quando e o como, né? E o onde. E nesse processo, a gente orando, no momento desse, eu fiz uma oração a Deus e eu falei, Senhor, o Senhor está dando tanta coisa nova para a gente, o Senhor está enchendo a gente de tantos sonhos, tantos projetos. Edilene já escrevendo o curso Visão, a gente já com uma visão ampla, ministerial, do que a gente precisava fazer, né, no reino, mas a gente entendendo que não seria mais ali onde a gente estava. Eu fiz uma oração no domingo e na segunda-feira eu recebi uma ligação. Era um amigo que é o dono do galpão onde a Dunamis está instalada hoje, né, onde tem um templo da igreja Dunamis, e ele dizendo que há algumas semanas atrás Deus tinha impulsionado ele e trazido para ele o desejo no coração de construir uma igreja. Ele estava fazendo essa obra, construindo essa igreja. E ele orando tinha sentido o desejo de me oferecer. E dizendo que não sabia pelo que a gente estava orando, mas que ali poderia ser o início do nosso ministério. Uau. E assim nasceu a Dunamis. A gente recebeu o local, esse amigo, companheiro, irmão investiu nas obras, né? Entregou a igreja pronta para a gente. Cada cadeira que a gente colocou lá para começar o ministério, todas, sem exceção, foram doadas. Amigos, irmãos, pastores, discípulos, todo mundo ajudando. Tinha eu com meu violão, João Vitor com a bateria dele, Edilene com o tecladinho. Mas quando a gente inaugurou, a gente tinha um ministério de louvor completo, porque aqueles amigos, aqueles que foram liderados por mim, né? Uhum. Ao longo de 5, 6 anos liderando louvor ali, e outros amigos também que tocaram com a gente, conheciam nossa história, começaram a aparecer. Cara, quando é que é a inauguração? Eu vou aí, eu tô aí. Você foi um que apareceu lá, sim, através do Labra, eu acho, do Juninho. E a gente foi fluindo, e a Dunamis foi, os voluntários foram chegando, e a igreja foi avançando. E aí, em 2018, né, a gente fundou a Dunamis. Vai fazer 4 anos agora em setembro. E esse é o resumo aí da história, né? Que tem top, muitos detalhes aí no meio desse testemunho aí, mas o resumo é esse. E é incrível ver como é que Deus vai fazendo, né, pastor? No início, tu olhava e não enxergava nada. Não. E Deus vai te dando... É aquela frase que está muito na moda, tu vai pisando e Deus vai dando chão, vai né? Dando chão, é muito isso, assim, viver o propósito de Deus é muito isso. É obediência, né? É obediência. E quando você está debaixo, né, pastor, debaixo de obediência, do propósito, e certo que foi Deus que mandou fazer aquilo ali, não tem outro caminho, vai dar certo. E a gente não enxerga, não adianta que... Esse podcast aqui é fruto disso. De Deus plantar e eu olhar e falar, mas como? Tipo assim, não tem o que fazer. Não, assim, pelos meus olhos não tinha nem como começar. E Deus foi tratando, foi botando pessoas no caminho, foi botando gente impulsionando, e gente concordando, e pastores ajudando, orando. Falou, não, cara, vai lá, faz e tal, que não sei o quê. Quando a gente vê, assim, hoje tem o nosso primeiro episódio, pastor, a gente... Tem testemunho de pessoas que não era da igreja e que viram lá, o episódio foi com o John Nascimento, com o filho da Rose, né? Legal. Caramba, que viram e falando, pô, aquilo que o John falou.
E, sabe, e me contando como se eu já fosse acostumado a ouvir isso. Tipo, não, que não sei. E quando eu ouvi, eu falei, cara, é isso aqui, que o propósito é esse. A gente pensando em um monte de coisa, não, vamos arrumar patrocinador, vamos arrumar não sei o quê, para arrumar seguidor, inscrito no canal. Cara, e uma vida foi tocada pelo que a gente falou aqui. Sim. Se teve 1 hora de programa e 5 segundos ali tocou alguém, cara, é isso. Cara, e é essa ideia, sabe? É isso. Fica para você que está aí acompanhando, assistindo a gente também. Muitas vezes você vai receber uma direção de Deus, se você tem certeza que foi a voz de Deus, que você está em obediência, não se preocupa muito com quem não vai entender no início, porque só entende e compra a direção quem recebe a visão. Sabe? Muitas pessoas, na verdade, só vão entender a direção e a visão quando enxergarem os frutos. Então, se você receber uma direção para fazer e você tem certeza que você está em obediência, meu irmão, segue, porque nada vai te parar, entende? Mas segue dentro dessa prudência da obediência, né? Se ele disse que ia fazer, peça a ele a confirmação do quando, do como, do onde, né? Da forma, do modo, do tempo. Não se precipita, porque Deus é completo, ele é soberano. Então, assim, se ele te disse o que fazer, ele vai dizer quando, vai dizer onde e como. Isso. Né? E lá na frente, muita gente não entendia, né, cara? A gente se reunindo num lugar com obra ainda, com areia, 8 pessoas ali se reunindo, e Deus foi fazendo, ficamos um bom tempo, 8 pessoas nos reunindo ali, 2, 3 meses, e quando a gente realmente inaugurou e oficializou, né, a inauguração do templo, porque a igreja já estava inaugurada, a igreja já existia no céu, e a gente começou a se reunir na obra ali, com um pequeno grupo, fazendo cultos e tal. E aí, cara, hoje são mais de 500 pessoas aí em Campo Grande, e a gente já expandindo a Dunamis. E a Dunamis, as pessoas, elas costumam dizer, tem uma igreja nova ali, perto na Estrada do Campinho, perto do Craque do Ponto, fazendo comercial para você, Marquinhos. E, pô, a igreja é uma igreja nova e tal. Cara, a Dunamis não é uma igreja nova. É isso que é espantoso, assim. A Dunamis, ela é uma igreja em implantação ainda. Uma igreja até o 5º ano. Os 2 primeiros anos são um ano ali do aprendizado, né? O 3º, 4º ano é a consolidação da visão. Então, ela até o 5º ano, ela é uma igreja em implantação. A gente está terminando de consolidar uma visão. E aí sim, para a gente poder dizer, somos uma nova igreja, né? Somos uma igreja nova aqui, plantada, enraizada. E agora, qual é o próximo passo? Só que Deus, ele às vezes acelera o processo. Ele já deu um próximo passo aí, depois a gente vai falar disso um pouquinho. E quais são os dias de culto lá, pastor, na Dunamis? Então, às quartas, às 20 horas, e aos domingos, às 18h30. E lá também vocês trabalham com séries? A gente trabalha com alguns estudos em séries nos DGs, ok? Nas pregações, nós temos algumas séries prontas, nós só não lançamos ainda. A gente está incorporando isso. Eu já ia perguntar qual era a série desse mês. A gente está incorporando isso, mas é muito bacana, cara. A gente faz uma escala de pregadores assim, né, na Dunamis, e o que eu acho legal é que antes desse novo desafio aí, eu pregava uma quarta e um domingo no mês e como pastor da igreja, tranquilão, porque Deus foi acrescentando, né, cara? Hoje tem lá eu, como pastor sênior da igreja, pastora Edilene, que é pastora sênior também da igreja, tem o pastor Alberto, que é nosso pastor que cuida da área de famílias lá com a Rose. Então, somos 3 pastores assim hoje da Dunamis, né? Mas tem alguns outros pastores que chegaram ao longo da caminhada, que a gente costuma dizer que são pastores que estão caminhando com a gente, né? A gente está se conhecendo e estão evoluindo ali na igreja. Tem os seminaristas, tem a galera que já se formou em teologia, está no processo ali de crescimento, né? Para chegar ao ministério pastoral. Então, assim, tem uma galera pregando lá fera demais, viu? É mesmo. Isso é legal porque... A estrutura lá é top, pastor. E é legal porque a gente vê, né, cara, a galera evoluindo e a gente também consegue sentar ali e receber. Isso aí não tem preço, sabe? Você imagina eu como pastor de igreja pregando todo domingo, não filhão? Dá, pô. Com a vida tem que eu tenho. Sentar um pouquinho. Se para trazer ele aqui, gente, já foi joelho no chão. Irmão, eu cuido de 7 empresas só, cara. Meu Deus do pastor, céu. eu assim, não é porque eu tô na frente do Senhor, mas eu gosto muito de lá. E o louvor lá é muito top, pastor. Eu falo com... Tem uma galera, tem um mistério ali. Pô, a gente tem, eu falo, a galera às vezes não acredita. A gente tem hoje, acho que
44, 45 pessoas no Ministério do Louvor. Eita. Deus vai fazendo uns acréscimos assim que eu falo, Senhor, o que é isso? Mas a gente ajuda outras igrejas, a galera, né, distribui bem as escalas, a galera serve em outros ministérios também, então fica uma parada leve, eu acho legal isso também. Eu fui lá, eu não acreditei que a igreja tinha pouco tempo, acho que tem uns 2 anos que eu fui lá, então a igreja tinha 2 anos, né? Tinha. Falei, cara, como é que tem 2 anos e a galera já tá assim, afiada? Foi. Porque a gente tem aquela visão de igreja começando, né? Porque a minha pegada da Edilene, a gente ficou muito tempo já trabalhava adoração. Com louvor, né? Primeiro ministério que eu liderei, né? Isso faz maior diferença. Antes lá, ainda na igreja da época da igreja católica, eu já tinha uma banda lá atrás e tal. Legal. Eu não sou músico, né? Eu aprendi a tocar acompanhando meu irmão. Meu irmão é músico profissional, top. É mesmo? Persson Tupinambá, contrabaixista. Mentira que o Persson... O Persson é teu irmão? Persson de Itaguaí, pô. O Persson. Fera demais. Maestro... O Persson, junto com o Paulinho Criança, sim, eles faziam a banda da minha mãe. Ah, é? A minha mãe cantava... Ih, qual é o nome da mãe? Ana Barreto. Conheci, pô. Minha mãe cantava... Minha mãe era ali de Vila Nova também. Minha mãe foi de Vila Nova. Minha mãe cantava e o Persson e o Paulinho Criança. Era o Persson, o Paulinho Criança e o Damião. Os 3 eram a banda às vezes ainda chegava o João Fera para dar uma incrementada. Cara, o Persson toca muito. Então. Muito. E eu cresci nesse ambiente, cara. Ele tá lá por Itaguaí. Ele tocou com a galera da pesada aí. Bastante gente. Bastante famoso. gente. E eu cresci nesse ambiente, cara. Indo acompanhando meu irmão, indo para estúdio, gravar, Vando, que de abelha, enfim. E aí eu cresci nesse ambiente e eu comecei a ouvir. Então, e aí a parada da música sempre teve muito presente. Edilene também, né? Edilene é ministra de louvor. Então, eu acho que isso é um pilar. Acho não. Existem alguns pilares na Dunamis. A adoração é um dos pilares do meu ministério da Edilene, né? Então, a gente valoriza muito e a gente tem uma vida de adoração. Às vezes eu estou em casa, pego o violão, a gente troca uma ideia, só eu e ela com Jesus ali, e nasce alguma coisa. E, enfim, as nossas devocionais são assim. Então, isso é algo que está bem presente na nossa vida. Então, acho que quando você vive isso, você carrega isso para o teu ministério, você acaba, de certa forma, como pastor ali, carregando isso para a igreja, né? Então, acho que tem alguns exemplos aí na nossa caminhada e algumas referências de pastores que vêm da área de adoração e você vai ver a essência da igreja e tem muito a ver com isso, com a essência dos pastores. Mas os pilares da igreja mesmo que a gente considera na Dunamis é adoração, intercessão e palavra. Então, são 3 pilares assim, fundamentais que a gente valoriza demais. Todos os ministérios eles são valorizados, eles são honrados, mas em relação a pilares mesmo, né, a gente orienta todos os ministérios a terem isso como pilar também. Então, se o ministério vai se reunir, aquele ministério vai se reunir, tem que ter adoração, tem que ter oração e tem que ter palavra. Ele pode se reunir para fazer um alinhamento de visão, um planejamento de uma conferência, de um evento, tem que ter adoração, tem que ter oração, tem que ter palavra. Que top. Lá vocês também têm sala de oração, tipo sala de adoração, cara, né? Isso é um mistério. A gente está num projeto novo aí que está nascendo. Por quê? A gente, quando voltou da pandemia, a gente não voltou com os cultos às quartas, porque estava naquele processo ainda de distanciamento e tal. Muita gente ainda não queria ir, né? Sair direto do trabalho, para casa. Então, o que a gente fez? A gente voltou com os cultos aos domingos, quando todas as igrejas voltaram ali, nós voltamos um pouco depois, voltamos com os cultos aos domingos, e às quartas a gente montou a sala de oração, que era um projeto já antigo meu e da Edilene, do Ministério de Louvor, dos líderes lá, e a gente montou esse projeto às quartas. Só que aí a gente voltou com os cultos às quartas e a gente está desenvolvendo um novo projeto para a sala de oração que em breve a gente vai estar divulgando. Legal. Ainda está num processo de formatação, então não posso falar muita coisa. O que eu posso adiantar é que a gente tem uma visão bem bacana em relação à sala de oração. É um projeto em parceria do Ministério de Louvor e o Ministério de Intercessão também. E a gente pretende começar a lançar isso daqui a um tempinho, daqui a alguns meses, ali no templo, mas no anexo também que a gente tem em frente ao templo, que é uma casa que a gente alugou ali na rua, porque já não estava dando para a gente poder expandir um pouquinho. E a gente tem um projeto bem interessante aí na área de sala de oração, alguns modelos que a gente se inspira e que em breve a gente vai trazer novidades aí. Top. Eu não conhecia esse modelo, né? Fui conhecer isso na Elan. E eu demorei aí, eu fiquei um tempão na Elan sem ir
Quando eu fui, Cara, a falei, galera que não gente, vai de sala de oração tá perdendo, velho. falei, É muito bom. porque na minha visão, eu sou meio breia, né, pastor? Eu vim da breia de anos. mesmo, cara? Então tem algumas coisas que estão meio... Agora até que não, agora eu tô bem mais worship. Mas eu tava bem breia, assim. Então eu ficava pensando, pô, vai ficar cantando lá o tempo todo, repetindo música. Pô, que negócio. Esse era o meu pensamento. Cara, quando eu fui, eu fiquei... Primeiro que eu já cheguei já sendo impactado, a intercessão rolando, o louvor, a atmosfera legal, do cara. culto Não, é outra coisa. A gente tem um projeto lá na igreja, tanto que a gente batizou esse culto de quarta como Submersos, né? A gente legal. tem um culto de imersão, intercessão e adoração, que é o Submersos. A gente faz 2 meses também. 2 ou 3, agora deu branco. São 3 ou 4 vezes ao ano a gente faz Submersos. A gente começou com 4 horas. 3 horas, depois para 4, 5. O último nós fizemos 6 horas. Nossa. 6 horas Direto. de adoração e intercessão. Adoração e intercessão. Adoração e intercessão. Então, uma equipe de louvor sobe, faz lá 4, 5, terminou aquela PL, está entrando no intercessor, a adoração não para, enquanto trocam os instrumentos, eles vão tocando e tal. Aí a galera volta, outra equipe de louvor. O último foram 6 horas e pouquinho. 6 horas e pouquinho. A galera já está querendo fazer no outro 8 e estão querendo caminhar rumo a 12. Eita! Me chama. O próximo Submerso vou te passar aí para divulgar. Manda o repertório que eu já vou, né, Milton? Vamos lá. Já vou no dedo. Pastor, uma coisa que o senhor tocou no assunto aí, sobre a pandemia. A igreja, a Dunamis, surgiu em 2018. E logo, foi um desafio. Eu ia te perguntar isso, como que foi isso? Porque estava muito no início, né, da igreja. Foi um desafio, inclusive na época da Dunamis, na pandemia ali, das igrejas na pandemia, eu e Edilene, a pastora Edilene, a gente fez uma live com o teu pastor, que é meu mentor também, um dos meus mentores, o Felipe Murdoch, da Ilan. A gente fez uma live naquela época, que as igrejas ainda estavam fechadas, justamente falando sobre o desafio da igreja pós-pandemia. Na pandemia e pós-pandemia. O tema da live foi esse. Foi muito bom, foi muito, assim, teve um público muito legal a live. E, cara, o que aconteceu? A gente estava, você imagina o nosso desafio, né? A gente não tinha cultura de transmissão de culto, porque nós estávamos começando. A gente inaugurou em setembro de 2018. Em março de 2020, todas as igrejas fecharam. E aí a Dunamis, naquela época, a gente devia estar com 200 e poucos membros. E a gente procurou dar uma assistência para essa galera, né? Eu dividi ali com a galera do acolhimento, os líderes da igreja, os líderes de DGs, né, que são os nossos Dunamis Groups, são os nossos pequenos grupos. Dividimos os membros para a gente ficar falando, né, que eu e a Edilene, como pastores, a gente não ia dar conta de falar com todo mundo, né? E a gente ligando naquele período ali do isolamento que estava mais forte, né? As empresas também fechadas, eu trabalhando de casa. Então, assim, e a gente começou a orar e entender, assim, como é que a gente vai fazer. E aí, na semana que fechou, a gente entendeu que tinha que gravar os cultos online. A gente não tinha estrutura. Eu saí comprando nosso cartão lá, câmera e tal, entrega, e o pessoal entregando, e fomos lá e montamos a estrutura, e a galera foi aprender como é que era trabalhar com o OBS Studio, não sei o quê. A gente não tinha nada, cara. Nada. E a gente montou, e aí o que a gente fazia? A gente ia para a igreja com um número reduzido de pessoas, a gente ia com ali umas 6, 7 pessoas do louvor. Só com a estrutura para... Só a estrutura. Quem ia gravar? Né? 2 pessoas ali na câmera e som. A galera do louvor, 7 pessoas ali, 8. Eu e a Edilene. A gente chegava na igreja para otimizar. A gente tinha culto quarta e domingo. Então, a gente chegava na igreja e, para otimizar, às vezes a gente gravava 3, 4 palavras. 3, 4 louvores. Passava aquela tarde ali na igreja gravando e já gravava 2 quartos, 2 domingos para ficar o material pronto. Porque a gente não tinha como soltar ao vivo, a gente não tinha equipamento para isso. Então, a gente gravava e a gente fazia as edições necessárias, né? E a gente soltava como culto online. A gente nunca colocou culto ao vivo por causa disso, porque era culto online. Né? Mas era gravado. E eu sei que algumas igrejas fizeram assim também na época. Sim, a Ilan faz assim até hoje. E outras não, outras já tinham... Já tinha ao vivo. Já tinham ao vivo e foram transmitindo ao vivo. A gente não. E aí o que a gente criou o hábito de Edilene? Não no primeiro, no segundo culto. A gente falou, a gente tem que interagir com o pessoal. Porque a gente sempre foi muito do povão, assim, a gente desce, que é onde a gente tem que estar, né, cara?
A gente descia, eu podia estar pregando, eu desço ali e tal, e a galera vem, a gente conversa, bate papo, vai na porta da igreja, zoa. Falei, como é que a gente vai fazer isso no culto online? A gente tem que estar com o pessoal. E aí a Edilene falou, cara, vamos fazer live pós-culto. Então a gente anunciava no culto, naquele culto gravado, a gente anunciava, pastor Mário, pastor Edilene vão entrar na live ao vivo com vocês agora, acabando o culto aqui. Legal. Vai entrar na live. E aí a gente entrava e o que a gente fazia? A gente chamava o pregador que pregou naquele culto, o pastor Alberto, ou o Mário, alguém, ou a gente conversava sobre o tema que foi pregado. A gente respondia perguntas da galera. Então a galera começou a interagir com a gente pós-culto. Ficou aquele pós-culto do cafezinho da cantina, se tornou a sala da nossa casa. Top. Então isso foi uma ferramenta que o Espírito Santo deu, que a gente entendeu assim, que era para a gente manter a proximidade. Ricardinho, só Deus mesmo, cara. Quando a Bíblia fala que Deus é que acrescenta as pessoas à igreja, o Espírito Santo que acrescenta, a realidade é essa. Nós recebemos, durante o período que a igreja ficou fechada, eu não estou falando de pandemia, eu estou falando no período mais forte ali que a igreja ficou fechada, quase 90 novos membros. Uau. Online. A Dunamis se transformou num campus online. Uau. A gente inaugurou um campus online. Que tem até hoje. Até hoje, só que hoje a gente transmite ao vivo, culto de domingo, né, no YouTube, no nosso canal, no YouTube, Dunamis Igreja, por favor. Se você segue lá, gente. Né? Tá perdendo. Não pode. Né? Ajuda a gente. Não pode não seguir. Segue lá, Instagram, @Dunamis Igreja também. Então a gente transmite hoje ao vivo, já há um tempo ao vivo, né? Quando a gente voltou com os cultos presenciais, a gente já foi se estruturando melhorzinho, né? 2 meses ali ralando. Tem que aprender alguma coisa, né, amigo? E a gente foi se estruturando e a gente começou a fazer ao vivo, né? E aí hoje tem uma equipe fantástica de voluntários aí que mandam muito bem na área da transmissão e a gente tem alcançado. E até hoje, reconciliações, pessoas do Amazonas, pessoas do Sul, entrando. Já teve gente do online que foi para a igreja? Acredito que sim, né? Não, esses quase 90, quando voltou... Voltou, foi geral para lá. Sim. Que legal. Primeiro classe do Visão que eu fiz depois de pandemia, eu acho que eu tinha Visão, curso de novos membros, né? Que a gente faz, ou para quem só quer conhecer a visão da igreja. Normalmente a gente tinha 18, 15, 10 pessoas. Primeira classe que eu abri quando voltou da pandemia, eu tinha quase 50 alunos. Eita. A pandemia. Só Deus, amigo, só Deus. É tudo ele, assim. A gente, nessa conversa que a gente teve com o Felipe na live, o nosso sentimento como pastores, a gente ia acabar de vir do Descende, né, cara? A gente levou, parceria aí com o Felipe Tavares, até que ele venha, da Assembleia de Deus de Campo Grande, a gente levou 2 ônibus pro Descende lá, a galera da Dunamis foi em peso, assim, a galera da juventude, e cara, Milton foi, né, Milton? O Descende que a gente foi, você estava onde? Eu estava na Aliança também, estava na Aliança. Então, assim, o Descende, ele foi um envio, né? Ela levantou o sapato, eu também levantei, foi um envio. Acabou o Descende, as pessoas foram enviadas para onde? Para dentro das suas casas. Então, mas isso foi bom, porque quantas pessoas que estavam servindo ativamente na igreja ou pensando em ir para o campo missionário, não sentavam para jantar com o pai e mãe em casa? Ou os pais trabalhando para caramba, pastores, às vezes líderes, que não conseguiam sentar para tomar um café da manhã com seus filhos. Então, assim, a igreja, de um modo geral, nós, né, igreja, eu precisei me autoavaliar nesse período, né, que a gente ficou em casa ali, eu, Edilene, João, foi um período muito bom para a gente, muito bom mesmo. A gente construiu muitas coisas legais e que a gente pôde ensinar para as pessoas quando a gente retornou para o campo mesmo, né? Para o campo físico ali da igreja. Tem muita coisa que, se não tivesse a pandemia, não teria acontecido. Sim. De relacionamento, de igreja, de visão de igreja, de estrutura. Sim. De repente, se não tem a pandemia, você não tinha hoje o campus online. Como vai saber, né? E outra, igreja ajudando igrejas. Né? Mesmo jeito que eu entrei em contato lá com o Filipe, o pessoal, ele me ajudou com algumas dicas. Nós ajudamos outras igrejas a implantarem também, porque a gente saiu um pouquinho na frente de outras, e um foi ajudando o outro. Essa modernização também foi muito útil. Tinha muita igreja parada ali no tempo e que se modernizou por causa da pandemia e hoje colhe frutos disso. Né? Tem muita igreja com campus online também. E através desse esticamento, né, pastor, que foi o online e tal, pandemia, hoje a Dunamis está também implantando uma outra Dunamis. Rapaz, isso aí foi o que eu falei no início, né? Que a Dunamis, ela é uma igreja de implantação. A gente se preparou para
para chegar no 5º ano, isso eu às vezes costumo dizer que Deus é estranho, mas Ele me entende. Quando Ele deu a visão da Dunamis, né, que Ele respondeu aquela oração que eu fiz no início e tal, ainda ali, no momento que eu chegava na obra da igreja, olhava, e ia adquirindo os equipamentos e fazendo as coisas, Deus veio falando comigo na palavra, através do Espírito Santo e através de algumas pessoas. É a primeira, não é a única, né? Só que como a gente tem uma visão muito de reino, eu sempre falei amém. A Dunamis, ela vai ser a primeira, sim, e se a gente tiver que implantar outras que não tem o nome Dunamis, né, a gente vai fazer isso, porque a gente aprendeu assim, e a Dunamis também foi plantada por outras igrejas, outros mentores, outros pastores que ajudaram. A Ilan foi uma igreja que... eu falo que o Filipe ele participou ativamente da plantação da Dunamis, porque ele apresentou a gente para o Surge, né, que é um projeto norte-americano de plantação de igrejas, mundial, né, e ajudou com dicas preciosas, pregou na inauguração, vai estar lá com a gente esse ano na conferência. Uau! E de aniversário da igreja. Então, assim, a Dunamis ela foi plantada por outras igrejas. Então, eu sempre tive no coração, tudo bem, não vai ser a primeira, vamos plantar outras igrejas? Vamos plantar outras igrejas. Quando chegar a hora certa, a gente vai plantar outras igrejas, vamos ajudar outras igrejas. Pensando que ia ser tudo tranquilo. Mas, na verdade, Deus já vem me mostrando desde o início de que, realmente, nós vamos ajudar outras igrejas, como nós temos ajudado, e a gente estiver precisando de ajuda aí, pode procurar a gente. O pouco que a gente sabe, ou aquilo que a gente conseguiu agregar nesse tempo, a gente tem o maior prazer em compartilhar, porque não é nosso. Com certeza. Eu costumo dizer lá que eu não sou pastor da Dunamis, eu estou pastor na Dunamis. Né? Não sei para que Deus vai me chamar amanhã e que eu vou ter que deixar no meu lugar. A igreja não é minha, é dele. Então, dentro desse momento ali que Deus foi falando comigo, Ele foi confirmando que a gente plantaria uma outra igreja em 5 anos. Isso ficou muito claro no meu coração. Só que na minha cabeça ia ser ao final desses 5 anos, que é o período que eu entendo que uma igreja, ela deixa de ser uma igreja em implantação, e ela passa a ser realmente uma nova igreja, com uma visão consolidada. E a Dunamis está nesse momento. Então as pessoas falam, pastor Marlon, Dunamis igreja, uma igreja nova. Não é igreja nova, ela é uma igreja ainda em implantação e está entrando agora no 4º para o 5º ano, que é a consolidação final ali para a gente estar, beleza, estamos enraizados, próxima etapa. Só como eu falei, no início, Deus às vezes tem as suas estranhezas, né? E aí no ano passado, Ele confirmou no meu coração uma promessa que Ele já tinha na minha vida sobre a minha cidade natal, né? Eu sou de Itaguaí, aqui pertinho. E é minha terra, assim, eu tenho paixão por Itaguaí, eu nasci, fui criado ali. E Deus já tinha falado comigo lá atrás sobre uma questão de ministério em Itaguaí, mas passou, veio a Dunamis. Eu confesso que por um momento eu até esqueci, mas Deus não esqueceu. E aí Ele trouxe minha memória de novo, no início do ano passado, e ficou o ano todo martelando aquilo, sabe? E quando foi no final do ano, eu lancei, junto com o pastor Edilene, a gente chamou a liderança da igreja e falou, a gente vai fazer o Dunamis Experience em Itaguaí. O que é o Dunamis Experience? A gente vai orar por um local, um salão de festas, um auditório, um teatro, uma igreja, sei lá, e a gente vai levar nossa estrutura de culto e nossa visão para lá. Vamos apresentar a igreja para aquela área, para aquela região, para aquela cidade. Vamos fazer o Dunamis Experience e vamos ver o que Deus tem. Ele só deu a direção para a gente colocar o pé. Vamos colocar o pé na terra. Isso foi onde? Num salão? Foi em outubro do ano passado. Aí eu procurei, orei, lembrei de um salão que amigos nossos administram lá. Contactei, eles na hora compraram a ideia, né? Se falaram, olha, na verdade eu contactei ele para ver uma outra estrutura. Ele falou, cara, para que outra estrutura? Tem um salão que a gente administra aqui. Eu falei, cara, que é verdade, vamos lá. E é um dos maiores salões de festa ali da cidade, né? E aí a gente montou a estrutura. Assim, Deus abençoou com tudo. A gente ganhou o som, ganhou a iluminação para fazer, não precisamos levar nada nosso. E Deus foi colocando realmente, foi mostrando para a gente que a gente estava colocando o pé e ele colocando o chão. E fizemos o primeiro Dunamis Experience em outubro, sem saber quando ia ser o segundo. No dia, planejamos tudo, levamos 100 e poucos voluntários para o salão. No primeiro Dunamis Experience tinham 420 e poucas pessoas no culto. E como é que é isso, pastor? Divulga lá na cidade? Antes de fazer, divulga lá, né? Que legal. Nas nossas redes sociais, nos grupos, né?
E divulgamos na cidade, tinham 400 e poucas pessoas, numa quinta-feira à noite, não foi no fim de semana. E aí fizemos, tudo bem. Claro, pessoas de outras igrejas também, a ideia não é essa, né? A ideia é realmente apresentar a igreja para quem está precisando, quem não está em lugar nenhum. Ou quem está meio... tá, mas não está, né? E aí fizemos o segundo Dunamis Experience, o terceiro, e aí no quarto, Deus falou, é o último. Agora começa a reunir essa galera em pequeno grupo. E aí a gente começou a reunir a galera em pequeno grupo ainda naquele salão. E fomos orar por um local. E alguns amigos me contactando, alguns amigos da cidade me contactando, um amigo muito querido lá me contactou também. E falou, tem um lugar para vocês. Eu falei, não brinca com o meu coração, tem um lugar para vocês. Eu não aguento. Aí ele contactou um outro amigo que era dono desse galpão. E aí esse amigo me conhecia também, eu fui lá na Barra conversar com ele, empresário, o cara tá voando também na área de veículos aí no Rio. E ele falou, toma a chave do galpão aí, vê o que você precisa. Eita. Eu falei, cara, eu preciso fazer obra. Já fui lá, já vi o galpão, preciso fazer obra. E não temos dinheiro, mas vamos correr atrás. A gente é filho do dono do Ouro da Prata. E ele fez, vai fazer de novo. E ele, tá bom. Então vamos conversar aí, o que você quer fazer? Eu falei, cara, eu quero alguns meses aí para fazer a obra. Eu falei, então tá bom, toma a chave, vai lá, terminar a obra, você começa a pagar aluguel, pô. Caramba. Vamos lá, quanto tempo? X. Eu falei, então tá bom, esse tempo aí você não precisa pagar aluguel, não. Eu falei, tá bom. Caí para dentro. E fomos, e aí... Isso quando, pastor? Ano passado ainda? Não, o Dunamis Experience foi ano passado. Em fevereiro desse ano a gente recebeu o local. A gente recebeu o local. Mas a gente, quando terminou o Dunamis Experience em dezembro, a gente fez outubro, novembro, dezembro. A gente começou a reunir a galera que tinha se reconciliado, aceitado Jesus. Legal. E chegado lá nos cultos que a gente fez num pequeno grupo em Itaguaí. Então, esse pequeno grupo em Itaguaí, a gente se reúne lá com 15, 20 pessoas, veio se reunindo, consolidando essa galera, com mais uns 2 ou 3 casais que são da equipe de implantação, né, que a gente montou uma equipe de implantação. A gente organizou isso e continuou se reunindo no salão, até receber o galpão. Recebeu o galpão, pum, igual o Campo Grande, começamos a reunir no galpão. E a gente foi reunindo essa galera. Não foi inaugurado ainda o templo, mas a gente recebeu a direção também específica de Deus para começar a fazer os cultos aos domingos lá. E a gente começou já um mês atrás, no início de julho, a gente começou a fazer os cultos lá, de junho, perdão, e julho a gente está agora. E aí a gente já está fazendo, vamos para o segundo mês, e vai aquela equipe de voluntários, porque está em obra, né, mano? O galpão está em obra, mas é obra mesmo, eu tive que derrubar todas as paredes, fazer de novo, trocar calha, reformar telhado. Agora a gente está entrando na fase de bater laje nas salas, acabamento e tal. Então o que a gente faz? A gente construiu o palco, os voluntários passam lá a madrugada construindo o palco lá, e aí a gente monta um som provisório, iluminação e projeção todo sábado. Todo sábado a equipe de voluntários vai para lá montar tudo. Para domingo a gente faz o culto de manhã, eu faço o curso Visão, eu, Gilene e Pastor Alberto, lá em Itaguaí, com a galera nova que está chegando. Sim. Tem galera de Mangaratiba. Eita. Galera do Itaguaí, amo vocês. Ali tem a gente, né? Então, a gente faz o culto, no final do culto os voluntários desmontam tudo, recolhemos para Campo Grande, deixamos algumas coisas lá, porque segunda começa a obra de novo. Caramba. E vamos nessa batida até terminar a obra. Previsão aí, eu acredito que até setembro, que é o ano, começa o ano Dunamis, né? Quando a gente faz aniversário ali. Acredito que até setembro, até final de setembro, a gente deve estar inaugurando o templo. Vou inaugurar na mesma época do... Vai ser top, hein? Top, pastor. E é isso, cara. Estamos nesse desafio aí para expandir o reino. Tudo é por ele, para ele. E isso se encaixa um pouco na visão que o senhor tem de missões, né, pastor? Que é o que a gente vai falar aqui. Cara. Eu vou já até aproveitar. O que o povo falou aí? Vou aproveitar aqui, tem uma pergunta aqui da Isabelle, da Beli Labre. Ela perguntou aqui, ela com certeza ela já segue o senhor, por isso a pergunta é meio intencional. Aí ela perguntou aqui, pastor, o senhor acha que, de modo geral, no quesito missões, estamos avançando ou retrocedendo? A igreja atual está avançando ou retrocedendo em missões? E eu queria que o senhor desse a sua visão de missões. Então, pois é. Dentro da visão que eu aprendi quando eu comecei a caminhar na Jocum,
e que eu ensino hoje na Dunamis com a Edilene, com o Alberto e com os outros líderes, eu creio que a igreja está avançando. Porque durante muitos anos, o campo missionário, ele sempre foi visto como algo distante. Tem que ir para a África, né? Para fazer missões, tem que ir para a África, tem que ir para o sertão, Nordeste. Tem que ir para os ribeirinhos. Não que não tenha que ir, não. Tem que ir. Sim. A Dunamis hoje, a gente tem 4 anos, vamos fazer 4 anos agora em setembro. E nós assumimos um propósito, um compromisso com Deus, de a cada ano, de existência da igreja, a gente poder contribuir ou enviar um missionário a uma família missionária. Contribuir como assim? Porque existem famílias missionárias que estão no campo que contam com contribuição de mais de uma igreja. Sim. Então, algumas igrejas se juntando e contribuindo para essa família missionária, para esse missionário, todo mundo ajuda de uma maneira melhor. Então, a gente foi orando. Hoje a gente temos 4 anos de existência, vamos fazer em setembro. A gente tem uma família que a gente apoia e contribui, que fica aqui em Curitiba, mas eles servem na América Latina toda, né, que são da Jocum também. A gente tem uma menina, que eu não posso falar o nome, que está na Jordânia, que é uma área também de perseguição, fazendo trabalho com crianças. A gente tem uma outra família, que eu também não posso falar o nome, que está na Indonésia, que é uma área de perseguição também. A gente tem uma outra família que está em Moçambique, na África. E a gente tem uma missionária, essa é membro da igreja efetiva mesmo, que está agora fazendo Europa, passou na Jordânia para visitar essa missionária que está fazendo trabalho com as crianças e está fazendo Israel. Então a gente tem 5 hoje. Eita. Em acompanhamento e espalhados por aí. Então eu acredito muito em missões, sim, do ir a outra nação, a outros povos, a outras culturas. Porém, durante muito tempo a igreja ficou tendo missões como algo distante da realidade de toda a igreja. Então você tinha uma igreja, por exemplo, com 500 membros ou 300 membros, e você tinha 2 missionários ou um missionário nessa igreja. Esses são os missionários que vão para Amazonas ou vão para a África. Ok, a igreja agora, quem são os intercessores? Os intercessores são essas pessoas aqui que botam o joelho no chão, tem a calça rasgada, igual do pastor Marlon. Então, esses são chamados para orar. Ok? Esses aqui, quem são os mantenedores? Esses mantenedores são os que ganham mais, são os empresários, ou são os que têm um dízimo um pouquinho melhor. Então, eles são chamados para contribuir. E os chamados para isso são aqueles 2 que estão lá no campo. Quando, na verdade, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos são chamados para orar, todos são chamados para contribuir, e aí vem a questão do avanço da igreja na mentalidade. Todos são chamados para ir. Mas ir para onde, Marlon? Áreas de influência da sociedade. Então, assim, houve uma virada de chave de uns anos para cá, na cultura de algumas igrejas, e não poucas, e uma virada de chave promovida pela própria Jocum, que talvez tenha dado esse start inicial com a visão do Lori Cunningham, mas também por outras agências missionárias, de que nós formamos missionários não só para o campo, não só para outras nações. Até porque a palavra nações em grego, né, que tem lá na passagem que fala ide pregar o evangelho a todas as nações, significa etnia. E etnia, na forma do grego, não significa somente nações, países, mas significa povos, tribos, clãs, famílias. Então, assim, como é que funciona a nossa visão de missões hoje dentro da Dunamis? Nós formamos missionários para as áreas de influência da sociedade. O que são as áreas de influência da sociedade? Elas estão presentes na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Religião é uma área de influência na sociedade. Então, sim, pastores, evangelistas, pessoas envolvidas no serviço na área da religião, elas são missionários na área de influência da sociedade da religião. Então, eu sou um missionário hoje na área de influência da sociedade da religião. Porque eu sou um pastor em uma igreja que forma, né, outras pessoas também. Educação é uma área de influência da sociedade. Saúde é uma área de influência da sociedade. Comunicação, isso aqui que a gente está fazendo, é uma área de influência da sociedade. Artes, entretenimento, você é músico, é uma área de influência da sociedade. Você é missionário na tua área de influência como músico. Eu não vou conseguir alcançar as pessoas que o Ricardo Mansur, que está lá tocando, alcança. Então você tem uma missão lá. Negócios, né, economia, é uma área de influência da sociedade. Então, religião,
saúde, educação, arte, comunicação, negócios ou economia é uma área de influência da sociedade. Eu também atuo nessa área de influência da sociedade, negócios. Top. E governo é uma área de influência da sociedade. Durante muito tempo a igreja se viu quase que com ojeriza, né? Com ranço de política. Mas tudo bem. Como é que se atua na área de influência da sociedade e de governo? Formando procuradores, formando juízes, formando secretários estaduais, municipais, formando funcionários públicos, missionários, que entendam os valores do evangelho e disseminem esses valores na área de influência da sociedade e do governo onde eles estão. Então, assim, qual é o papel da igreja hoje? E, na verdade, esse deveria ser o papel da igreja desde os primórdios, né? Mas, infelizmente, a gente aprendeu tarde. Foi meio abafado. É formar missionários para todas as áreas de influência da sociedade, e não somente missionários para enviar para Moçambique, Indonésia, Jordânia, que são países que eu já falei aqui que nós temos. Então, eu acho que dentro desse contexto de termos muitas, não são poucas, a Dunamis não é a única, muitas igrejas que entendem isso, têm ensinado isso, têm formado pessoas, eu acredito que tem avançado. Porém, eu acredito que se investe muito pouco em missões ainda. Se investe muito pouco em missões. Eu demorei... E eu não estou falando isso como a Dunamis investe tudo que poderia, não. A gente pode fazer mais, a gente quer fazer mais, a gente chora para fazer mais. Mas eu demorei 3 anos e meio para trocar as cadeiras da igreja. Porque toda vez que eu fazia um orçamento para trocar cadeira, eu pensava assim, caraca, velho, quantas cesta básica eu compro com isso? Quanto eu mando para o missionário que está lá na Indonésia? Dá não, vai ficar para o ano que vem. Até que Deus abençoou esse ano, deu para comprar cestas básicas, ajudar os missionários e trocar as cadeiras, porque eu tinha que mandar cadeira para Itaguaí também, então não tinha jeito, eu ia ter que mexer de alguma forma. Então, mas essa mentalidade, né, de que a igreja não deve investir um pedacinho em missões, mas ela deve investir tudo, precisa mudar. Né? E tudo é seu tempo, seu ensino, sua vida, sua dedicação, tudo. E suas finanças também. Mas eu acho que desse aspecto de entender que todos nós temos um chamado missionário, eu acho que muitas igrejas estão avançando. E com isso, missões também estão avançando. E o senhor tocou num assunto que eu enxerguei isso na prática há pouco tempo, né? Porque eu também era dessa cultura de que o culto de missões que eu presenciava era aquele culto de missões que tu ia pro culto cheio de bandeira na igreja. Assim, fiz vários. Bandeira, aí vinha dois representantes, né, da África, de algum lugar, ou então tinha um jogral e tal. Aquilo ali era o culto de missões. E você não via na prática, assim. Tirava uma oferta e tal, e não tinha nada. Tipo assim, enviou para aquele missionário. E, assim, com o passar do tempo, hoje na Irlanda, eu participei de missões no meu bairro, pô. O Jardim Maravilha aqui, quando alagou. Sim, a gente contribuiu também junto. Pô, 120 famílias lá na igreja. Eu falei, cara, isso aqui, se isso aqui não for missões, eu não sei mais o que é. Mas E cesta básica, eu falei, a gente pode fazer tanto por quem está perto, né? Eu lembro que no dia que a gente distribuiu cesta básica lá, eu falei com a minha esposa, eu falei, cara, vizinhos nossos aqui, gente que acorda cedo para trabalhar, que eu vejo na rua, que eu não sei que o cara tinha essa necessidade, porque quando distribuíram a cesta básica, teve uma fila, pastor, começou 3 horas da manhã a fila. E a distribuição ia ser só nas 10 horas da manhã. Então, Sim. Tipo assim, o cara ficou de 3 da manhã até ali. Eu falei, pô, esse cara não ia ficar aqui à toa, cara. Se ele não estivesse realmente precisando... E eu via pessoas assim, que eu encontrava na padaria, que eu encontrava na rua, no ponto de ônibus. Falei, cara, o cara é meu vizinho, eu não sabia que o cara está precisando de uma cesta básica. E às vezes tu vê um negócio na televisão, tu fala, pô, cara, é Criança Esperança, lá, as crianças lá, cara, tem vizinho meu, o cara isso que aí, mora cara. Na rua de trás, é isso aí. Que está precisando, cara. Isso aí. A gente se preocupa tanto em ir para longe, né? A realidade está muito próxima. Assim. Uma outra coisa que a gente costuma ensinar muito, falar muito, é o seguinte, velho, você precisa entender qual é a tua nação. Você precisa entender qual é a tua nação. Uma vez uma professora minha no seminário, eu fiz um seminário com ênfase em missiologia. Ela falou o seguinte, eu descobri que a minha nação, nesse tempo, são os taxistas.
Porque eu dou aula em 3 seminários, eu não dirijo, não tenho carro. Eu ando de táxi o tempo todo. Eu passo mais tempo com os taxistas do que com a minha filha em casa à noite. Trânsito do Rio de Janeiro, Botafogo, Campo Grande, amigo. Faz conta, né? E ela disse, quando ela descobriu que os taxistas eram a nação dela, ela começou a falar de Jesus para aqueles taxistas. Entender a necessidade. Ele está com alguma necessidade específica de oração? Posso orar por você? Uau, palavra de conhecimento. Falando. E aí ela ganhou centenas de taxistas para Jesus durante anos, trabalhando no seminário. Mais de 15 anos lá no seminário. Então, assim, o que a gente precisa entender é o seguinte, nós somos chamados, todos. Você aceitou Jesus, irmão? Botou a mão no arado? Esquece. Daí para frente. Daí para frente é só para frente. Ministro da graça da reconciliação. Reconciliar quem? Né? O homem criatura com o Deus criador, que se torna pai dele nesse momento, ele se torna filho, a nova identidade. Então, se você se tornou filho, você tem uma missão. Reconciliar outros filhos com o pai. Acabou, já é chamado, já é missão. Beleza, onde? Qual é a minha nação? Tua nação, cara. Comece lá onde você trabalha, quando você vai tocar em algum lugar. Entende? Então, assim, a gente precisa discernir qual é a nossa nação. Discernir qual é a nação, qual é a missão. Porque um missionário que vai para a África hoje, ele ora, Deus escolhe o local para ele ir, e ele identifica, ou a agência missionária, a necessidade específica. Então, há crianças. Então, vou fazer um trabalho com crianças, na área educacional, recreativa, alcançando crianças para Jesus, automaticamente as famílias também. Daqui a pouco a gente está implantando a igreja da criança. Então, assim, tem uma necessidade, tem uma dor que é identificada naquela localidade que o missionário vai tratar. Ok? Quantas dores tem no nosso bairro? Quantas dores tem dentro da família? Entende? Então, assim, cara, a gente precisa sair da caixinha, porque Jesus não vive dentro da caixinha. Entende? E quando a gente tem esse despertar, tudo muda, cara. Tudo muda. A gente tem, vou fazer uma comercial aqui, a gente terminou agora, eu te falei aqui que a gente caminha na Jocum há algum tempo, e a Jocum liberou pra gente, a gente fez alguns seminários de evangelismo da Jocum aqui no Rio. Eu e o Edilene, a gente começou com esse projeto junto com o Dili Ferraz, que é nosso líder na Jocum. E a gente fez alguns seminários. Aí no ano passado a Jocum liberou para a gente fazer esse ano, começar esse ano, a escola de evangelismo Dunamis. Eles liberaram a grade da Jocum para a gente fazer a escola da Dunamis. Porque ele falou assim, Marlon, quantas pessoas passaram pelo Visão nos últimos 3 anos? Eu falei, mais de 500. Porque algumas ficaram na igreja, outras passaram por ali, foram servir em outro lugar, mudaram. Acontece, normal. Sim. Mas mais de 500. Aí ele, imagina se essas 500 pessoas tivessem passado pela escola de evangelismo. Se a escola de evangelismo fosse da Dunamis e não da Jocum. Você trabalharia mais com os professores locais que já se formaram, você, Edilene, Alberto, a galera que é professora da Jocum também ajudaria, mas fosse uma grade da Dunamis School, né, que é o nosso ministério lá de ensino, né, a escola Dunamis. Eu falei, cara, seria fantástico. Ele, então, pode fazer. Eu nem acreditei. Eu falei, pô, Deus é tremendo, cara. E assim, a gente pegou, fizemos a primeira turma. Aí você fala assim, pô, escola de evangelismo, né? Se fosse escola de música, se fosse... ia chover gente. Isso aqui, abrimos inscrição. Ricardinho, chuta quantas inscrições nós tivemos para a escola? Tem nem ideia. Pastor. Presencial, tá? Não é online, não. Presencial numa segunda-feira à noite. Mais de 80. Caramba! Mais de 80. Se formaram agora, acho que 75 ou 76, porque reprova também, né? Não é mole não, o negócio lá é pedreiro. Foram 3 meses de escola, você tinha que ver a felicidade da galera na formatura. Que legal. E a gente dá aula de 7 áreas de influência da sociedade, manifestação do poder de Deus, Espírito Santo, testemunho pessoal, evangelismo criativo e faz os práticos na rua. A gente reúne essa galera, divide em 3, 4 equipes, com 10, 8 pessoas cada equipe. 3, 4 equipes, 10, 12 equipes e tal. E essa galera vai para a rua fazer prática aos sábados, ou um dia de semana à noite. E são inúmeras pessoas curadas, alcançadas para Jesus, através do testemunho deles que estão na rua fazendo os práticos, né? Top. E essa galera se formou agora. Então, assim, é uma galera formada para atuar na área de missões, na sua área de influência da sociedade, e que está aprendendo a descobrir isso. Segundo semestre a gente vai ter outra turma da escola aí, não para mais. Olha aí, ó. Vamos escrever. Escreve sim. Só não bota a segunda não, pastor. Bota a terça, que é mais tranquilo para mim. Segunda-feira. Pastor, vou fazer mais uma pergunta aqui do Instagram,
que é do meu pastorzão Igor, lá da Irlanda. Ele perguntou aqui pergunta para o pastor Marlon quais são suas maiores referências. Eu sei que deve ter muitas, né? Então a gente vai... Dá para falar 5 ou 3? Dá para falar 5, pô. Você quer que eu fale 3? Eu falo 3. Se quiser que eu fale 5, eu falo 5. Pode falar 5. Falar 5, vamos lá. Márcio Valadão. Uau. Pastor Márcio Valadão. Felipe Mordoc, que é o teu pastor, que é o pastor do Rico também. É o nosso É um cara que eu aprendi a admirar e tive algum tempo de mesa com ele, de vez em quando dá, a gente ainda se encontra. Vai estar com a gente agora, dia 2 de setembro, lá pregando. E me ensinou muito, me ensina ainda. O Márcio, Felipe, Luciano Subirá. Esse aí Luciano Subirá. Conhece ele, pastor, pessoalmente? Já tive 2 contatos com ele. Não de trocar ideia, bater papo, tomar café igual o Felipe, mas já tive 2 contatos com ele. Eu também ainda não. Mas um dia ele vai estar aqui. Profetizo. Dia... Grave isso aí. Um dia o Luciano Subirá vai estar aqui. John Bevere, leio muito. E é um cara que eu gosto de ouvir bastante. O senhor lê muito, pastor? Hã? O senhor lê muito? Leio bastante. Mesmo? Não cheguei aos pés da Edilene, não, que ela lê mais do que eu, mas eu leio bastante. Leio bastante. Precisa, né? Já falei os 5. 4. Falei 4. Pastor Richard Cias, da PIB de Realengo também. É um grande amigo, é meu pastor hoje. E é um cara que foi meu professor no seminário 4 anos, aprendi demais com esse cara, principalmente na área de interpretação, exegese, ele é pós-graduado nessa área, linguagem original, grego. Cara, o cara brinca e é uma grande referência para mim, aprendi muito com ele. Top, pastor. A gente está chegando no final do nosso podcast aqui com o pastor Marlon. Pastor, foi um prazer estar aqui. O senhor é meu amigo, mas é um prazer apresentar o senhor para a galera que segue a gente, né? Eu sei que tem muita gente já que segue o senhor. A gente tem meio que seguidores em comuns ali, pelo nosso ciclo de amizade, de igreja e tal. Mas foi um prazer ter o senhor com a gente. E a gente faz um negócio aqui com o convidado, que a gente pede para o convidado deixar 3 nomes aqui que ele quer ver aqui no nosso podcast. Ih, rapaz. Então vou... De repente eu vou falar nome que você até já convidou, pô. Então, vamos ver. Se for, vai ser confirmação. Então tá bom. Então a gente vai pedir para o senhor que através desse convite do senhor vai ser o que a gente vai usar para convidar ele. A gente vai pegar e vai falar, ó, pastor Marlon pediu o senhor lá, então a gente quer te ver lá. Eu vou te falar uma galera pesada aí. Eu não vou falar o Cleito porque eu sei que você já convidou. O Cleito... Então, Cleito tá ruim, também tá ruim de marcar a agenda, hein? Se o lanche para ele for melhor, eu vou aborrecer. Tu não merece, Cleito. Pastor, tem 2 que confirmaram com a gente, que confirmou, mas não me dão... O Abidiel Arsênio falou, não, eu tô contigo, que não sei o que. Cadê que me responde? Meu Deus. E o Cleito, mas o Cleito é mais chegado. O Cleito, daqui a pouco eu prenso ele ali, ele vai me dar uma data. Eu vou lá na tua raiz, eu tava falando com ele hoje aqui no WhatsApp, eu vou lá na tua raiz, que tu falou que veio da Bleia, Bruno Fernandes da Advec. Bruno Fernandes. Conhece o Bruno? Aham. Pode convidar o Bruno. Bruno é top, meu amigo, gente boa demais. Tava falando com ele hoje. Esse cara que eu te falei... Ele tá na Advec Taquara? Tá. Tá lá. O Richard, da PIB de Realengo, o pastor Richard Cias, que eu te falei, é um cara top, gente boa demais e sabe muito, é mestre. Tá? Meu pastor, gente boa. Aí, eu gosto, hein? Te boto na fita. E... Pô, cara, minha amada, né? Pastora Edilene. Não. Bota outra, porque essa aí já tá... Foi. Essa aí já tá muito. Já tá muito. Então, tá bom. Vai ter gente que vai parar de me seguir no Instagram e tudo se eu não chamar ela. Já falaram aqui. Tá bom. Adiel Amadeu. Adiel Amadeu. Conhece? Conheço. O pastor Igor fala muito dele. Outro amigo, gente boa demais. Adiel Amadeu é da Missão Recreio. Isso. A gente passou lá em frente à igreja dele... Foi no sábado, a gente foi lanchar lá. É um dos líderes da unidade jovem no Rio de Janeiro. Isso. Parceirão. Quem vai estar com a gente aqui é o Jeff. Jeff Nobre. Jeff Nobre vai estar aqui com a gente também. Manda um abraço pra ele. Parceirão, não conhecia. Essa galera tá toda conectada no reino, assim. O pessoal botando o nome dele, eu falei, cara, quem é esse cara? E quando eu entrei no Instagram, eu falei, esse cara tem que estar comigo. É uma figura. Tem que estar comigo, não? Ele tem que estar lá, ele vai gravar com a gente também. Pastor, eu queria abrir agora para o senhor deixar suas considerações finais aí, agradecer. E falar que desde já, assim, novamente foi um prazer ter o senhor aqui com a gente. Amém. A gente sabe da seriedade do seu ministério, da seriedade da sua igreja. E, assim,
realmente de Deus esse papo, essa conversa, e foi algo assim que vai acrescentar na vida de pessoas, mas já falou comigo, já acrescentou na minha vida. E é um prazer, eu só tenho a agradecer pelo senhor separar um tempo para estar com a gente aqui. Eu sei que é corrido, eu sei que a gente por brinca. Esse lanche eu volto. Foi ela que fez, Foi ela merece o crédito. Ela é tutora. Por esse lanche eu volto sempre. E assim, eu sei que é corrido, tanto que a gente tentou marcar antes, não deu, mas eu agradeço de coração mesmo e queria abrir aí para o senhor deixar as suas considerações. Ricardinho, eu que agradeço, cara, você, sua esposa, sua equipe aí. Tá muito legal isso aqui. Ó, galera, vem. Se você for convidado, vem, viu? Não faz vergonha, não. Vem porque vale a pena. Tá muito legal. Eu acho que é uma iniciativa que agrega. A gente precisa de espaços como esse, né? Eu acho que a gente precisa. A gente está lá no púlpito, está na igreja, está pregando, está ensinando, está ministrando por aí, pregando em outros lugares, mas eu acho que esse papo mais descontraído, da gente estar aqui mostrando um pouquinho quem cada um de nós é, né, de verdade, assim, e podendo responder também a galera aí, que às vezes está sedenta por algum tema específico. Eu fico muito feliz com a pergunta, porque é algo que corre nas nossas veias, a gente realmente carrega isso na essência. Eu acho que esse espaço, ele é fundamental, sabe? Então, assim, que Deus continue te enchendo de sabedoria aí, vocês, a equipe toda aí, galera, vocês são fera demais, hein? E que vocês possam continuar avançando, crescendo, porque esse aqui é um campo missionário, também né? Comunicações, mídia social, é um campo missionário, é importante, precisa de espaços como esse para avançar o reino, e vocês estão construindo isso também. Então, que vocês possam construir, conta com a gente, conta com a Dunamis, conta comigo, o que precisar aí para expandir, para crescer, a gente está junto. Amém, pastor. Tá bom? E é isso aí, gente, a gente está chegando ao fim. Eu queria só que eu não falei no começo da França Óculos. Caramba, na hora, viu? Rapaz. Eu não tinha falado deles aqui no começo, mas se você está precisando de lente, de óculos, vai lá. E o Augusto Smartwatch também, que eu também não falei no início, é um parceiro nosso, que também tudo que tem aqui da estrutura, pastor, de mídia, de tripé, precisar de iPhone, conserto de iPhone, celular, vai lá no Augusto Smartwatch. E, gente, mais uma vez, segue lá o nosso canal no Instagram, no YouTube e no Spotify, @podcast do Mansur no Instagram, e no YouTube é Podcast do Mansur. Segue a gente lá, dá um like. E se você quer ajudar a gente, cara, isso aqui tudo, assim, a gente tem muito para melhorar ainda. E não é barato, tudo tem um custo. Então, se você quer ajudar a gente, chama a gente lá no direct, tem o Pix lá nosso. Cara, Mansur, tem R$2 aqui. Cara, ajuda porque a gente precisa. Mansur, eu vou ajudar com o coração. A gente precisa mais ainda. Então, segue a gente, divulga, compartilha. A gente quer fazer com que isso aqui chegue para mais pessoas e é através de você compartilhando, através do pastor aqui divulgando, através da equipe divulgando, a gente vai fazer com que isso chegue a mais vidas. E é isso, gente. Eu conto com vocês. Esse é o nosso 3º episódio. Tem muita coisa boa vindo por aí em julho. E eu conto com vocês, com as suas orações. Nos ajude e vamos lá. Segue a gente lá. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.